possamos sair daqui com respostas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado ao grupo de música, vocês são maravilhosos. Irmãos, pode sentar, por favor. Sentarem, por favor. Tudo bem com vocês? Com expectativa para o próximo final de semana, sábado, domingo, irmãos, serão dias grandiosos, serão dias grandiosos. Eu, no ano passado, não estive aqui, estava numa viagem ao Rio de Janeiro, fiquei chateado por não estar aqui, mas eu tinha que estar no Rio de Janeiro, mas esse ano eu estou aqui, meu irmão. E quando eu estava passando aquele filme ali, pastor, dos 9 anos, eu fiquei pensando justamente no senhor, fico pensando, qual deve ser a sensação do pastor André, né? Está vendo agora a igreja crescendo e tal, dando fruto, né? Deve passar um filme, né? De como é que foi você ter chegado aqui, os desafios que você, às vezes, quando fala para nós. Mas é um momento de alegria, né, pastor? De júbilo, de 9, 10, 11, quantos anos vierem pela frente, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. E diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te farei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou-o, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus irmãos, nesta noite, eu gostaria de falar sobre esse texto, que é a tentação de Jesus, e levar cada um de vocês a uma reflexão. Primeiramente, lá no versículo 1 desse capítulo de Mateus, capítulo 4, está bem claro ali, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, como é que fica isso? Vamos falar nessa noite sobre isso. O dicionário Weiner fala o seguinte, que a palavra tentação no grego é peirasmos, e é usado em alusão a provas com propósito e efeitos benéficos. Uma das razões de Jesus ter passado por essa situação, uma das respostas, vamos falar assim, nós vemos lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 17 ao 18. Hebreus, capítulo 2, do versículo 17 ao 18. É quando o escritor aos Hebreus está falando sobre Cristo, sobre a supremacia de Cristo. E está escrito lá: Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar sobre esse versículo, porque eu tive uma experiência muito forte com Deus há uns anos atrás, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu costumo dizer, a gente, como estava falando esse dia lá na Palhoça, que a gente, como pastor, como ministro da palavra, a gente acaba se expondo muito. Falei lá para eles que vai chegar um dia que eles vão saber até o número do meu CPF, que de repente num testemunho desse eu solto sem querer meu CPF, né, não? Mas, quando eu cheguei aqui em 2014, eu passei por um processo muito difícil, extremamente difícil. Eu servia lá em Porto Velho, fiquei 5 anos em Porto Velho, passei situações desafiadoras lá com minha família. Para vocês terem ideia, tudo isso que a mídia
falou esses dias aí sobre aquele incêndio na Amazônia, né, que veio aquele presidente francês falar aquela besteirada toda lá. Isso acontece todo ano na Amazônia, todo ano. Irmãos, eu chegava 3 horas da manhã, às vezes acordava com um quarto, com o ar-condicionado ligado, com cheiro de fumaça dentro do quarto. No mês de agosto sempre acontecia isso. Os hospitais ficavam cheios com crianças tendo crises respiratórias. Isso é só um período de um mês dos 5 anos que eu passei lá em Porto Velho. Né? E quando eu cheguei aqui em Florianópolis, estava muito cheio de expectativa de que as coisas iam acontecer, ia mudar, uma cidade linda, maravilhosa, ia poder morar mais perto dos meus familiares, que a minha base familiar é o Rio de Janeiro. Eu falava, rapaz, em 12 horas eu chego no Rio de Janeiro, depois eu fui ver que não era em 12 horas, que dá uns 15, 17 horas, dependendo do carro e tal. Mas muito feliz. Mas quando eu cheguei aqui em Florianópolis, meu irmão, a minha vida virou de cabeça para baixo. Incrível. Estava tudo estabilizadinho, tudo direitinho, e de repente eu me vi numa situação muito difícil, não tinha casa para morar, fui morar dentro do quartel com minha família, eu, Alba e as crianças, fiquei 152 dias dentro do quartel, fiquei quase igual um presidiário, marcando lá os dias que eu estava lá. 4 camas e tal, dormindo lá, e chegou uma hora, irmãos, que eu não conseguia nem mais dormir, né, de tanta pressão que eu estava passando, porque eram várias pressões. Eu estou falando só da situação de não ter uma casa momentaneamente. Mas aconteceram várias outras pressões, né? Várias situações acontecendo no Rio de Janeiro. Me lembro uma vez que uma madrugada, eu atendo o telefone, a minha irmã ligando para mim, Tony, ora agora, orar pelo quê? 4 horas da manhã. Ora pelo tio Paulo, é um tio que eu tenho lá no Rio de Janeiro, a empresa dele está pegando fogo e tal. Falei, o que é isso? Mas essa ainda, até a loja do meu tio está pegando fogo. Ligo a televisão lá naquele Bom Dia, sei lá o quê, Bom Dia Brasil, está lá a notícia lá da madeireira do meu tio pegando fogo no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Eu estava com uma pressão tão grande, que eu comecei a entrar num clima de condenação, achando que tudo aquilo que eu estava passando era por um fator, por um ato que eu tinha cometido e que a conta tinha chegado, ou seja, chegou a cobrança, agora tu vai pagar tudo aquilo que você fez. E eu comecei a ficar muito triste com aquela situação, muito sem convicção daquilo que eu era em Cristo, e eu me lembro que às vezes ficava de madrugada, eu orava pela Alba, orava pelo Gabriel, orava pelo Manu, ficava meia hora sentando o que eu ia fazer, voltava a orar tudo novamente, olha só, eu fiquei totalmente descompensado emocionalmente. E dias assim, até então que numa dessas madrugadas, eu lendo a Bíblia, eu cheguei a este versículo, e ali, meu irmão, foi uma palavra rema na minha vida. Me impactou de tal forma, meu irmão, que naquele dia em diante eu me levantei, voltei a me posicionar em quem eu era em Cristo. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Comecei a sair daquela situação de desespero para uma situação que eu estou andando até hoje, até esse dia, por exemplo, que eu estou falando aqui com vocês. As coisas não aconteceram no estalar de dedos, não. Mas na medida que eu me posicionei, me reconheci quem era Deus na minha vida, me livrei daquele espírito que estava tentando me condenar dia após dia, me colocar para baixo, arrancar de mim a fé que eu estava vivendo, eu comecei a me posicionar, e as portas foram se abrindo, eu fui voltando ao meu padrão normal, e glória a Deus, hoje eu posso testemunhar com segurança daquilo que Deus fez na minha vida, e tem feito até aqui. Então, a primeira lição que eu quero trazer hoje para vocês, a primeira informação, a primeira sentença é o seguinte: nem toda aprovação que você vai passar é fruto de pecado. Nem toda aprovação que você vai passar é fruto de uma quebra de uma lei natural. Nem toda aprovação que vai passar é para dizer que, não, Deus está provando a tua fé. Irmão, Deus não prova a sua fé. Deus conhece o seu valor, Deus sabe quem você é, Deus conhece a sua estrutura, mas no momento de provação você vai conhecer quem é você em Cristo. Quando você passa por um momento de provação, você vai reconhecer quem é a autoridade que você tem diante do mundo espiritual que está à sua volta, diante das circunstâncias que estão diante de você, porque você é justo. Você é justificado pelo Senhor, você tem uma autoridade, irmãos, e ninguém pode te parar. Agora, quando a gente está sob essa pressão, vivendo sob uma condenação, sem entender o que está acontecendo, meu irmão, a gente fica igual uma barata tonta, não sabe para onde ir. É isso que Deus não quer para a sua vida, quer que você seja firme e constante. Então, entenda que as provações que você está passando não são punições, mas são capacitações. Eu tenho que ter essa confiança, irmãos,
que na provação que estiver passando, na circunstância que eu estiver vivendo, é uma capacitação do Senhor para a minha vida, não é uma punição, não. Deserto não é lugar de derrota, deserto é lugar de aprendizado. Essas convicções, irmãos, elas podem ser faladas de segunda a domingo aqui nessa igreja, mas ela tem que estar impregnadas dentro de você, para que você lá fora viva esse evangelho que nós estamos pregando aqui. Às vezes, a condenação vem tão forte sobre nós, irmãos, que a gente não tem nem coragem mais de orar. Eu estava falando esses dias, nesse meu processo, que eu falei para vocês, de dificuldade, irmãos, e quando eu passei, irmãos, eu já tinha experiência com o Senhor. Já tinha vivido grandes coisas com o Senhor, já tinha vivido milagres, mas às vezes a coisa vem de tão forte e te pega numa fragilidade emocional momentânea, que você acaba indo por água abaixo, irmãos. Por isso que eu estou aqui hoje, para falar para vocês, sejam alertas, não aceite condenação na vida de vocês. Lá em Romanos 8, verso 1, está escrito o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, não aceite condenação na sua vida, em hipótese nenhuma. Mas, pastor, eu realmente errei. Pastor, eu já fiz até o rema. Pastor, eu escorreguei realmente, eu vacilei. A Bíblia diz o seguinte, lá em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Você não pode andar debaixo de condenação. Em nome de Jesus. Não aceite isso. Não aceite isso. Não aceite isso. O diabo, ele sempre vai tentar você na sua fragilidade momentânea. Depois de 40 dias de jejum, Jesus teve o quê? Fome. Aí aparece lá o capiroto. Eu fico imaginando, irmãos, quando você está querendo ter uma vida consagrada, né? Você está lá diante do Senhor, não, hoje eu vou tirar o dia, não vou sair de casa, hoje eu não vou brigar com minha mulher, hoje eu não vou chamar a atenção dos meus filhos para arrumar o quarto, não vou fazer nada. Hoje eu não vou abrir os caminhos do correio para não ter nenhuma conta lá, vou ficar aqui. Aí Jesus deve ter ficado 40 dias lá, assim, né? Se consagrando ao Senhor, buscando o Senhor. Quando ele pensou, rapaz, agora eu vou cumprir minha missão, aparece lá o capiroto para dar as boas-vindas a ele. Meus irmãos, e foi aonde que o diabo foi atacar? Justamente naquilo que ele estava frágil naquele momento. O quê? Fome. Ó, pega essas pedras aí e transforma em pão. Meu irmão, seja vigilante. Na onde você tem alguma fragilidade, todos nós temos fragilidade, irmãos. Não é vergonha para ninguém ter fragilidade, não. Agora, vergonha sim, é você não ter a guarda montada onde você é frágil. Você tem que estar sempre com a guarda levantada, meu irmão. Você não pode aceitar isso. Se você tem problema nessa área, seja sempre vigilante. Seja intransigente, se for o caso, mas não aceite isso. É igual mais ou menos, eu vou tentar ilustrar, fazer uma ilustração aqui para vocês tentarem entender o que eu estou falando. Irmão, se você gosta muito de camarão, rapaz, é aquele negócio que tira você do sério. Mas camarão, às vezes, você já teve um problema de ter alergia. Foi parar no hospital por causa do bendito camarão. Meu irmão, o que vai acontecer, espiritualmente falando, trazendo para a realidade espiritual? O diabo, estou falando português claríssimo, meu irmão. O diabo, numa bela tarde de verão, vai convidar para você ir lá numa praia, vai colocar uma mesa para você em frente à praia, com a melhor toalha, a mais bonita, aquela de 300 reais lá da Havan em 10 vezes. Vai colocar lá, vai colocar duas cadeirinhas, vai colocar uma travessa, irmão, só com camarão vergê, e vai te oferecer. É isso que você tem que estar atento. Você pode até comer, mas vai dar alergia, vai dar reação, e talvez você não saia dessa alergia. Não fica pensando que o diabo vai vir com giló, não. Ou então aquele negócio de berinjela. Rapaz, que negócio é esse berinjela, irmão? Teve um dia que eu fui comer uma berinjela, eu não acreditei. Eu falei, esse troço não tem gosto, não. Eu comi até de novo, rapaz, para ver se eu estava com algum problema. Nossa, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, não vai ter segunda chance, meu irmão. Não vai ter. Então, seja vigilante. Em segundo lugar, nunca seremos provados além daquilo que podemos suportar.
Lá em 1 Coríntios 10, verso 13, isso é para o pastor ficar alegre. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte, ó: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Irmão, Deus vai dar o escape. Se você está passando por uma circunstância difícil, irmão, tenha certeza, 2 certezas que você tem que ter. Primeiro, Deus vai dar o escape. Segundo, você pode suportar. Meu irmão, quando eu passei por essa situação que eu estava falando, que eu só contei um trechinho da situação. Neste momento eu não vou contar tudo que eu passei. Porque você pode dizer, pô, mas o que tem morar no quartel? Vai lá morar num quartel com tua esposa e 2 filhos. Vai lá almoçar lá junto, lá com teus 300 colegas do teu lado. Vai lá chegar no teu aniversário, você não tem nem onde receber ninguém. Vai lá passar por uma situação. Vai lá você ficar andando pelo quartel, sei lá, o subdefaria não tem uma casa para morar. Então, para você talvez seja assim, para mim foi muito difícil. Eu me lembro quando meu pai e minha mãe foram me visitar, foram lá dentro do quartel, não, eu quero lá onde você está morando, filhão. Aí foi lá ver, a cara do meu pai e da minha mãe caiu na hora. Não falaram nada em consideração a mim. Depois que estava tudo resolvido na minha vida, pô, meu filho, você é um herói. Eu não sei como é que você passou por aquilo ali. Irmãos, eu tinha estrutura para suportar, da mesma forma que você tem estrutura também. Qualquer dificuldade que você esteja passando, você tem estrutura. Deus te dá graça para você passar por isso. Então, não abaixa a guarda não, irmão. É de pé 1, 2 mesmo, correndo, rumo àquilo que Deus tem para a sua vida. Tenha ânimo, Deus é contigo. Vocês gostam, né, irmão? Dá adianta. Foi 29 anos de quartel, meu irmão. Não vai sair assim de um dia para o outro. Ó, tenha ânimo, Deus é contigo. Esses dias eu estava vendo uma charge, aqueles desenhos. Eu achei muito interessante que haviam 2 abismos. Havia um abismo e um morro de um lado e um morro do outro. E uma pedra que fazia ligação desses 2 morros, né? Ou seja, você conseguiria superar aquele abismo através dessa pedra. Tinham 2 bonequinhos, um de cada lado. Um bonequinho olhando assim para a pedra, olha só, essa pedra agora no meu caminho. Lá, a frase em cima do bonequinho. O outro bonequinho, olha só, agora eu vou poder passar pelo morro, passar para o outro lado do morro. Olha só, irmão, a mesma situação, o mesmo problema, cada um com uma visão. Aí eu te pergunto, como que você tem visto aquilo que você tem passado agora? Como você tem se comportado diante da pedra que está diante de você agora? Tem sido motivo de murmuração para você desistir ou um incentivo para você passar e superar e chegar onde Deus quer que você chegue? Deus está contigo, meu irmão. Vamos ajustar a nossa visão. Vamos ajustar a nossa visão para aquilo que você está passando agora. Está alinhado com o que Deus quer. Faça um exercício, lembre-se das promessas de Deus na sua vida. Quando eu estava nesse período aqui, que eu falei para vocês dessa situação que eu passei lá em 2014, eu ficava me lembrando. Às vezes eu ficava, na minha lucidez espiritual, porque às vezes eu perdi até a lucidez espiritual, se você entende o que eu estou falando, eu chegava e falava, você lembra uma vez Deus usou um profeta para falar isso? Eu me lembro assim, amor. Então eu ficava, Deus falou que vai acontecer. Deus falou que vai acontecer. E eu estou crendo, irmão, vai acontecer. Em Tiago 1, verso 2 ao 4, diz assim, olha, Tiago 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Deus chamou cada um de vocês para serem maduros e íntegros. Mas com detalhe, não vai faltar nada. A palavra de Deus. Não é Tony que está falando, não, é a palavra do Senhor. Agora, diante das provações que nós estivermos envolvidos, ocorrerão processos. Esses processos têm a ver com aquele primeiro tópico que eu falei lá agora mesmo. São capacitações.
Então, aproveite, meu irmão, nesse momento de provação, para que você aprenda o máximo possível com o processo ao qual você está sendo submetido. Se é um aperfeiçoamento de caráter, amém, eis-me aqui. Você é aperfeiçoado no meu caráter, é um processo. Se é a questão da administração dos meus sentimentos, amém, eu vou aprender a administrar esse sentimento. Vou colocar ele debaixo do jugo que o Senhor me chamou para... Jugo não é melhor usar essa palavra. Da autoridade que o Senhor me deu. O meu sentimento não pode ser maior do que a autoridade que Deus dispensou sobre a minha vida. Eu não posso aceitar isso. Se é o seu temperamento, você deve subjugar também seu temperamento. Não, irmãos, eu nasci assim, vou morrer assim. Que isso, irmãos? Nós somos transformados dia após dia. A palavra de Deus me transforma, te transforma. Você não pode aceitar do jeito que você é, não. Ah, não aceito, meu irmão, você está no caminho errado. Isso vai levar ruína na sua vida, ruína nas pessoas que estão à sua volta. É assim que funciona, por causa de uma teimosia sua. De não aceitar os processos que você está sendo submetido. Eu fui criado debaixo de uma frase, essa pessoa eu amo muito. Mas não é pelo fato de eu amá-la que eu vou ser cego em relação aos defeitos que essa pessoa tem. E essa pessoa, ela é mulata, ela é um parente meu muito próximo, e ela falava assim, deixei de ser branco para ser franco. Eu cresci com essa frase, irmão, deixei de ser branco para ser franco. E falava direto, e eu ficava vendo na minha adolescência quantas confusões, quantos problemas essa pessoa se meteu por causa dessa frase. Deixei de ser branco para ser franco. Ou seja, o que eu penso, eu falo. O que eu penso, eu falo. Eu tenho que ser assim mesmo. E eu, irmão, fui entrando nessa vibe também. Até então, que graças a Deus por conhecer a palavra, rapaz, não é bem assim que a banda toca, não. Até para me falar o que eu penso, eu tenho que ter sabedoria para falar com as pessoas. Eu não posso agir de qualquer forma, não. As pessoas que estão à minha volta não são lixo. O ouvido delas são lixo para ouvir o que eu tenho para falar, não. Não pode ser dessa forma, não. Então, você precisa controlar a sua língua. Você precisa ter um temperamento controlado para que Deus seja manifesto na sua vida. Então, se você está passando por um processo, porque você às vezes fala demais, ou tem um caráter que não consegue controlar seu temperamento, meu irmão, se submeta ao processo, porque é bênção na sua vida. O Senhor tem muito mais para você do que essa vidinha de querer resolver tudo ao tempo e à hora. Não, meu irmão, Deus tem o controle de todas as coisas na sua vida. Você precisa tomar posse disso e andar dia após dia em fé. Sabendo que o Senhor vai trazer solução para você. Sabendo que o Senhor vai mudar as estações na sua vida, e cada estação é um tempo na sua vida de aprendizado para você passar por uma estação melhor, de vitória, de alegria, de satisfação, de realização de sonhos. Irmãos, vamos aprender com os processos que estamos sendo submetidos. Por que eu estou falando isso? Às vezes, no meio do processo, muitos se perdem nessa caminhada, morrem espiritualmente, se afastam dos caminhos do Senhor, simplesmente porque não conseguiu colocar o sentimento no seu devido lugar. Não conseguiu colocar aquela situação que estava trazendo o ensinamento para ela no seu devido lugar. Meu irmão, você suporta, você vai vencer em nome de Jesus. Agora, não recue. Não recue. Não vai ser reclamando, meu irmão, das situações, das circunstâncias, que as coisas vão mudar a nossa vida. Não vai ser desta forma. Vai ser da mesma forma que Jesus venceu essa tentação. Sabe como é que Jesus venceu? Usando a palavra. Jesus venceu usando a palavra. Lá em João, capítulo 15, verso 7, diz o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Meu irmão, olha só o que está disponível para mim e para você. Se a palavra do Senhor estiver dentro de você, você estiver linkado com ele, irmão, tudo que você pedir vai ser feito. Porque, irmão, a palavra vai te formatar. A palavra vai te levar a um nível tão grande com Deus, irmão, que até a sua oração vai ser em concordância com o que Ele quer para a sua vida. Ou seja, você viverá de vitória em vitória, porque você tem o conhecimento do que é a vitória para a sua vida. Porque vitória na minha vida, mas não está restrito a ter um carro bom, uma casa maravilhosa ou fazer uma viagem para a Europa. Vitória na minha vida está ligado a eu cumprir o propósito que Deus tem para mim. É isso que é vitória.
Porque o que adianta, meus irmãos? Eu tenho uma vida com um carro maravilhoso, com uma casa maravilhosa, viajar para a Europa. Eu quero até fazer tudo isso, meu irmão. Só que é muito maior o propósito de Deus na minha vida. E isso eu quero ver cumprido. Porque se fosse assim, meu irmão, rico e milionário não se suicidava. Se fosse assim, rico e milionário não tinha filho em casa de recuperação. Nada disso estava acontecido. Se fosse resolvido isso, não teria nenhum divórcio em nenhuma família rica, porque dinheiro resolve o problema, mas não é assim que acontece, irmãos. O que vai nos levar à vitória é eu ter a palavra de Deus dentro de mim e viver os propósitos deles. Aí sim, viverei vitórias e as pessoas viverão as vitórias também por causa da minha vida, por causa da sua vida, por causa da palavra. Em Oséias 4, verso 6, diz o seguinte, só a parte A desse versículo: o meu povo foi o quê? Destruído, meu irmão. Por causa de quê? Falta de conhecimento. Que conhecimento? Da palavra. E em relação à nossa igreja, o Ministério Verbo da Vida, meu irmão, é um ministério muito forte na palavra. Muito forte. Nós temos que zelar por essa característica do Ministério Verbo da Vida. Primeiro eu, como ministro, eu tenho que ter esse cuidado de ser zeloso por essa palavra. No sentido até a responsabilidade que está sobre mim, de que cada vez me aperfeiçoar mais, para que cada vez eu esteja mais no nível que o Ministério Verbo da Vida está exigindo de mim como ministro. Mas nós temos o Espírito da fé, que está lá em 2 Coríntios 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo Espírito da fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Irmãos, agora se você só vai falar aquilo que você sabe. Para declarar a palavra, você tem que conhecer a palavra. Então nós temos que ter intimidade, nós temos que nos esforçarmos para nos aperfeiçoarmos no conhecimento da palavra. E mais ainda, liberarmos essa palavra, declararmos essa palavra, falar o tempo todo essa palavra, para que as pessoas que estejam à nossa volta conheçam essa palavra. Eu achei interessante, esses dias eu estava vendo o pastor Humberto Albuquerque, ele falava o seguinte: se até Deus teve que liberar uma palavra para que acontecesse algo, ele citava lá Gênesis capítulo 1, verso 2, que a terra era sem forma e vazia, chega a Deus e dá uma ordem, e haja luz. Ou seja, Deus foi e liberou uma palavra, ou seja, aí ficou estabelecido um princípio: eu libero a palavra e algo vai acontecer. Eu libero a palavra de Deus e algo vai acontecer. As nossas realidades momentâneas não significam que é a sua realidade espiritual. A minha realidade momentânea e natural não se compara à realidade espiritual e eterna na qual estou inserido. Eu passei a viver a eternidade no momento que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ali começou a vida eterna. A minha vida eterna não vai começar no dia que eu estiver sendo enterrado, não. A minha vida eterna é agora. Da mesma forma com você também. Você já faz parte disso. Você já faz parte disso. Então, o mundo espiritual, ele vai se mover da forma que estiver declarando. Eu vou liberando. Um problema de enfermidade, eu libero a cura, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras serão sarados. Mas está doente, mas eu continuo falando. Mas está doente, mas eu vou continuar falando. E vai acontecer o milagre. E assim vale para as finanças, assim vale para os relacionamentos interpessoais, assim vale para os casamentos. Assim vale para tudo. Porque, irmão, você é um espírito. Você já está vivendo a eternidade. Então, começou agora. Começou agora. Então, você não pode ser subjugado, meu irmão, pelas circunstâncias naturais que estão à sua volta. Você fica até batido por um tempo. Abaixa a cabeça, faz cara de triste, né? Porque, né, fazer o quê? Faz parte, meu irmão. Por um momento fica triste. Não é pecado ficar com cara de triste, não. Por um tempo. Mas depois todo mundo vai ter que encarar teu sorrisão também, com o gato lá. Por quê? Porque se confirmou o que a palavra diz a teu respeito. E acabou, meu irmão, porque você é um ser espiritual. Você está inserido numa realidade eterna. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, meu irmão. Então vamos nos aprimorarmos. Está aqui todo mundo em família aqui, ó. Conhecemos a palavra do Senhor, nós temos vários instrumentos de aperfeiçoamento da palavra do Senhor aqui no Verbo da Vida, temos a Escola Rema, temos aqui em Florianópolis, o pastor em vez de quando coloca séries de estudos. Vamos valorizar isso, meu irmão. Vamos valorizar. Então, estamos tendo oportunidades tremendas. Eu estou falando isso, irmão, com conhecimento de causa.
Eu já fiz parte de ministério muito bons, mas compensação, irmãos, e eu não quero criticar a ABC ou D, não, estou falando uma realidade, e tomara que essa realidade seja mudada. Que quando um ministro tinha oportunidade de ministrar a palavra, nem que fosse 5, 10 minutos, cantava um hino. E as pessoas voltavam para casa. E aí? E aí? Vou morrer de fome, porque é a palavra que me alimenta, então eu vou voltar desertificado para casa. Não é que eu vivo num deserto, não, eu sou o deserto. Por causa de quê? Falta da palavra de Deus. Então, quando a gente tiver uma oportunidade de participar de um Firme da Verdade, se você não fez o rema, de fazer o rema, de quando o pastor assim, pessoal, vamos fazer aqui a série de estudo, não sei o que lá, vem, faça parte, chame as pessoas, não falte. É uma oportunidade que você está tendo, você não pode abrir mão disso. Porque, irmãos, foi assim que Jesus venceu. Foi assim que Jesus foi, na sua parte humana, ele foi capacitado para entender as minhas e as suas aflições. Então, quando você fala hoje em dia, ele entende perfeitamente o que você está falando. Porque ele viveu fome, ele viveu a traição, ele viveu por um tempo falta nesse sentido. Ele viveu ter a necessidade de ter fé para pagar o imposto. Chegou lá no lugar, imposto, varão. Olhou assim. Olha a pochete aí, Pedrão. Não para ter nada não, varão. Tem jeito não. Olha aí, vem. Só tem um jeito. Vai lá no peixe, vai lá no mar. Lança o tonzão. Porque dentro de um peixe vai vir uma moeda. Isso é o que, irmãos? É fé. Por quê? Porque eu e você precisamos viver pela fé. Nem tudo vai estar do jeito que eu gostaria que tivesse. Eu tenho certeza que aqui, talvez vocês estejam vivendo momentos na vida de vocês, que as coisas não estão do jeito que vocês queriam que estivesse, ou estão até bem longe disso. Mas pela fé, vocês pegarão a moeda na boca do peixe. É assim que funciona, meu irmão. A alegria de Deus é te surpreender. A alegria de Deus é te surpreender. É quando você vê que não ia dar, mas chega uma provisão, chega uma resposta, chega um diagnóstico favorável. Diagnóstico favorável, irmão. É assim que Deus faz. A pessoa até te coloca lá numa sala para falar assim, não, rapaz, tu tem que se preparar. Eu já vi uma situação assim uma vez. Por causa disso, seu cara. Isso é mesmo? O cara ficou olhando pra minha cara porque eu fiquei. Não ria, não chorava, não fiz cara de nada. Eu fiquei tão impactado quanto a pessoa estava falando do outro lado. Mas fiquei tranquilo. Chega o resultado, não tem nada. Por quê, irmãos? Deus é Deus. Ele está velando por você. E tem um propósito para se cumprir na sua vida, irmão. Então pode vir o que for, o propósito vai se cumprir. Pode vir o que for. Pode vir um capiroto. Pode vir a traição. Pode vir o desprezo. Pode vir a deslealdade da língua ferina. Pode vir o que for. Mas, meu irmão, Deus vai estar contigo. Deus vai estar contigo. E eu termino, irmão, falando dois versículos, um dos versículos que eu mais gosto. Romanos 8:37. Só para sinalizar onde está. Mas em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. E que o choro, irmão, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E amanhã já está arranhando para você. Amanhã já está arranhando para você. Tenha sempre essa expectativa que o amanhã está arranhando para você. Não fique esperando, depositando a esperança de que o médico vai trazer uma resposta, o juiz vai dar um ganho de causa, que tua mãe vai mandar um beijo para você, qualquer troço desse sentido. Não, meu irmão, o que importa para você é que Deus vai dar a resposta para você. E pode ser amanhã,
Quem sabe tu vai procurar o pastor André no sábado, pastor, eu peguei aquela palavra pelo Espírito e realmente ia receber a vitória naquele dia. Irmão, é assim que funciona. Fé é isso. E o maior exemplo é o do Senhor Jesus para nós. E é por isso que eu queria estar trazendo essa palavra, que foi uma experiência muito forte que eu vivi com o Senhor há 5 anos e meio atrás. E eu estou aqui de pé, irmãos. Eu posso falar juntamente com minha esposa, com Manuzinha, minha filhota, Gabriel, que eu não estou enxergando aqui agora, está lá atrás. Todo mundo apontou lá para trás, eu não estou vendo ele não, mas está lá para trás. Minha família venceu. Todos passaram pela dificuldade. O problema é que nessa dificuldade que todos estavam passando, é que eu que era lá o piloto do barco. Então o piloto do barco, ele sofre mais pressão, mas todos passaram a dificuldade. Todos sentiram. Mas estamos aqui para falar para vocês que Deus é fiel, que Ele te guarda e que tem o melhor para a sua vida, amém? Vamos colocar de pé. Eu gostaria de perguntar se alguma pessoa que ouviu essa palavra e que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ouviu essa palavra, você, eu quero isso aí para a minha vida, eu quero estar ombro a ombro com o Senhor Jesus, porque é isso que Ele está disponível para fazer por nós. Todos estão nascidos de novo? Alguma pessoa está com algum problema de enfermidade, quer receber uma oração por cura nesta noite? Todos são curados? Aleluia. Alguém quer ser cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, novas línguas? Todos são cheios do Espírito Santo? Todos são da Panturiqueia? Aleluia. Glória a Deus. Pastor André. Aleluia, que palavra, hein, irmãos? A alegria de Deus é te surpreender.